Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus escrito pelo pastor Ananias, elaborado pelo pastor Ananias. Estou emprestando minha voz nas mensagens escritas por este servo de Deus. Nós estamos falando sobre a unção do ministério. Convido vocês, amado, a ler livro de Lucas. Vamos usar a Bíblia King James, amados. Livro de Lucas, capítulo 18 e versículo 18 em diante, onde está escrito assim: um certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Muito bem, amados. Vamos analisar hoje nós vemos aqui que um jovem líder, ele estava interessado em saber como herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Vamos usar essa interrogação deste jovem para dar prosseguimento acerca da unção do ministério. O Espírito Santo, ele tem poder de ungir a cada um de nós, de nos ungir para algo grande, para um ministério ilimitado. A unção do Espírito Santo deve ser tratado de uma maneira de grande importância para qualquer cristão que quer se tornar servo do Senhor Jesus. No entanto, o entendimento da unção, o que ela é e como funciona e como podemos caminhar e crescer nela, é vital. Isto é especialmente aplicável, amados, aos que são chamados ao ministério de tempo integral. O que significa tempo integral? É você se dedicar totalmente ao ministério da palavra, ao ministério de Deus. Infelizmente, amado, a unção é geralmente mal entendida, ou é um assunto que talvez até seja mesmo evitado por alguns líderes, muito embora seja algo que Deus deseja dar-nos. O que quer que escolhamos, Ele quer que nós venhamos escolher exercer o ministério. Para disto dependermos, ou nisto colocarmos a nossa confiança, a fim de realizarmos o chamado ao ministério. Será isto que estabelecerá os limites do que seremos capazes de fazer? Quantas limitações você quer em sua vida? Nós muitas vezes buscamos o ilimitado, mas somos tão limitados, amados. Ministério, o que é ministério? Com Deus não há nenhum limite, amados. Portanto, se eu puser a minha confiança, a minha dependência em Deus,
e em seu poder e a capacidade. Então, a minha única limitação no ministério será a vontade de Deus e o seu desejo para comigo. Vamos analisar algumas passagens, amado, para que nós venhamos compreender. Vamos analisar agora, nesse instante, o livro de Filipenses, capítulo de número... Filipenses, amados, eu não estou achando que eu estou usando a Bíblia do celular, eu tenho que sair do estudo para ir no celular e eu volto aqui para conversar com vocês. Mas vamos prosseguir, amado, e depois nós vamos analisar o livro de Filipenses. Falando sobre a unção ilimitada. Ele está em Filipenses 4, versículo 13. A vontade de Deus para todos os crentes nascidos de novo é que eles demonstrem a evidência do fruto do Espírito em seu comportamento e as suas ações. Nós sabemos quais são o fruto da carne. A fruto da carne que gera o pecado está no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 26. Fala-nos sobre o fruto do Espírito. Os frutos do Espírito são caráter de Cristo. Este mesmo tipo de caráter é exigido especialmente dos que são chamados para se tornar líder, para liderarem outras vidas dentro do corpo de Cristo. O papel do líder é ser um exemplo, ter um comportamento santo aos que ele lidera. Precisamos entrar na presença de Deus, pedir uma vida de santidade, orar, jejuar e buscar a Deus. Sem a essência dessas orações, sem essência de jejum, sem essência de uma comunhão íntima com o Senhor, nós não teremos um comportamento santo, amado. O pecado ele nos rodeia, o pecado nos atrai, nos enlaça. Quem diz que pecar não é bom é mentiroso, porque o pecado é atraente, amado. Então, não há nenhum dom se nós não colocarmos na presença de Deus. Podemos nos tornar bons administradores, podemos cursar faculdades, ser bons administradores, sabermos falar, mas se não tivermos a unção de liderança, podemos até ter habilidade para pregação ou para ensinar outras pessoas, que possa muitas vezes substituir o fato de muitas vezes não precisarmos aparentemente buscar da unção. Mas sem a unção, todos os nossos estudos, todos os nossos conhecimentos é considerado como esterco, amado, não tem validade nenhuma. A nossa pregação não produzirá vida, a nossa ministração não trará cura, pois não temos um caráter inteiramente ligado, semelhante ao caráter de Cristo. Também a vontade de Deus precisa ser colocado em primeiro lugar em nossa vida, especialmente para os que são chamados para serem líderes, que tenham o poder, precisa ter o poder sobrenatural do Espírito Santo na vida, atuando em sua vida, para que através da sua vida outras vidas sejam alcançadas.
Jesus disse aos seus discípulos: não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça. João capítulo 15, verso 16. Através desta passagem, vemos que o desejo de Jesus é que nosso fruto permaneça. Tem tantas pessoas produzindo frutos que não vingam, amado. Frutos estragados. Frutos que aparentemente parecem ser perfeitos, mas não vinga. E Jesus quer que esse fruto que nós venhamos produzir, ele vingue, ele produza, ele permaneça. Com isso, como isso pode acontecer? Quando o nosso ministério está repleto da unção, do poder de Deus, da presença do poder do Espírito Santo. O seu poder, através de nós, nos capacita a influenciarmos as pessoas de uma maneira que a vida delas sejam frutíferas e que esse fruto seja duradouro. Não importa quão talentoso ou dinâmico seja o líder. Sem a capacitação do Espírito Santo, o líder não consegue cumprir no ministério a vontade de Deus, da maneira de Deus. Felizmente para nós, Deus sabe que precisamos muito melhorar. Precisamos muito melhorar a sua presença. Precisamos ser melhor do que nós mesmos. E Ele já nos forneceu o seu poder. Ele capacitou para si cada um de nós. A capacitação para nos ajudar está disponível. Ele enviou o seu Espírito Santo, o seu sublime chamado, amados. É para ajudar e fortalecer a igreja. Hoje em dia, há muita igreja, há muito ministério em que a presença e o poder do Espírito Santo têm sido limitados por alguns líderes. Esse ministério talvez tenha grandes multidões, tenha grandes instalações sofisticadas, ou eventos emocionantes. Mas se a presença e o poder genuíno do Espírito Santo não forem bem-vindos, é evidente, essas reuniões podem ser cerimônia marcantes, religiosa, alegre, mas vã. Tem grandes auditórios e estádios, pode ter multidões, enormes instalações, eventos emocionantes, para um mero formalismo religioso. Desculpe, amados. Contudo, essa circunstância externa tem pouco a ver com o que fazer discípulos, tem pouco a ver com a unção do Espírito Santo, tem pouco a ver com a capacidade de exercer o ministério. Fazer discípulo que seja diligentemente, que venha seguir a Cristo. Ah, amado, na história da igreja há muitos lugares do nosso mundo em que Deus fez obra grandiosa, obras milagrosas, através de homens e mulheres submissos à presença do seu Espírito Santo. Muitas dessas igrejas, até mesmo as vastas regiões geográficas, foram outrora conhecidas por sua dinâmica presença cristã. Infelizmente, hoje em dia,
estão espiritualmente dormindo, amados. Estão espiritualmente vazia espiritual. Lamentavelmente, não dão mais valor à presença do Espírito de Deus. As pessoas querem limitar a presença do Espírito, em vez da essência do Espírito. Tem mais dado lugar à própria luxúria e à carnalidade. Os lugares em que a igreja outrora desenvolveu-se e teve uma grande influência, agora está vazia, está sem luz, está parecendo que estão todos dormindo. Não tem mais a essência do Evangelho. Dentre as mais conhecidas da história do Novo Testamento, encontra-se a Igreja da Ásia Menor, hoje a nação da Turquia. Podemos ler sobre essa igreja no livro de Apocalipse. Elas são comumente conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. Essas igrejas foram outrora proclamadas como poderosa fortaleza da obra redentora de Cristo, que levava a mensagem genuína aos corações dos homens. Muitos milagres aconteceram lá. Leia o livro de Atos do Apóstolo, você vai entender. Hoje, no entanto, os turistas pagãos, os turistas, inclusive povo pagão, estão indo para lá e pagam para andarem em meio às ruínas dos locais em que grandes apóstolos outrora pregaram a palavra de Deus, a palavra da vida. Esses lugares agora estão sem vida, destruídos do poder do Evangelho. O que aconteceu com a igreja e ministério que outrora foram grandes? Aquelas ruínas vazias, agora ocupadas somente pelos pássaros, permanece como um alerta, como uma lição a todos nós. O que podemos aprender é a seguinte: sempre que nós, os líderes da igreja, começamos a depender de nossa própria capacidade, ou das tradições, ou do título, ou mesmo da política da igreja, ou até mesmo da instrução e do aprendizado de homem, em vez da dependência do Espírito Santo de Deus e das eternas verdades da sua palavra, a vida e o poder de Deus começam a ir embora. E aí ficamos vazios, ficamos sem nada. Como os líderes dos ministérios ou igreja que Deus nos confiou, precisamos buscar, amados, buscar a presença do Espírito Santo. Este é mais um pedacinho do maná dos céus. Amanhã eu quero falar um pouco mais, dando continuidade, amados. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que o pastor Ananias escreve. Amanhã eu estarei falando algo mais. Estarei falando o que é igreja, aonde está o coração da igreja, mas somente amanhã. Que Deus vos abençoe, amados. Que Deus vos conceda graça e paz. Vamos orar para encerrarmos nossas mensagens de hoje. Amanhã eu voltarei trazendo mais um pedacinho do maná dos céus, falando sobre o que é igreja, onde está o coração da igreja. Senhor meu Deus, Pai amado, te louvo, Senhor, pela tua misericórdia. Te louvo, Senhor, pela tua grandeza. Te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pela tua graça e benevolência. Te agradeço, Senhor, pelo fôlego de vida. Te agradeço, Senhor, pela paz. Te agradeço, Senhor, por ter me dado, Senhor,
estas mensagens escritas pelo teu servo, pastor Ananias, para que eu pudesse, Senhor, simplesmente colocar minha voz, porque estas mensagens não foi escrita por mim, foi elaborada pelo teu servo, Pai. Perdeu noite de sono, buscou, analisou e escreveu uma mensagem marcante para a sua época, Pai. Pois vivemos o período do fim, o período em que as pessoas têm valorizado mais o homem do que a essência do teu Espírito. Mas nós precisamos, ó Pai, voltar a praticar o amor genuíno, a depender mais da tua presença, a depender mais do teu Espírito, a buscar a presença do Espírito Santo, a buscar o revestimento, o Shekinah, a glória do teu ser. Então eu louvo a ti, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém.